Alberto Fernandes pediu Lula livre em seu primeiro discurso após ser declarado novo presidente da Argentina. A chapa Fernandes-Kirchner venceu o atual presidente Maurício Macri em primeiro turno neste domingo. Hoje, 27 de outubro, cumpleaños Lula, que é um homem injustamente preso e por quem devemos seguir pedindo por sua liberdade. Lula livre! Hoje de manhã, Jair Bolsonaro criticou a fala de Alberto Fernandes. Para jornalistas que acompanham sua viagem ao Oriente Médio, ele disse, abre aspas, é um afronto à democracia brasileira e ao sistema judiciário brasileiro. Ele está afrontando o Brasil de graça, fecha aspas. Logo após a divulgação da vitória de Fernandes, Bolsonaro criticou a escolha dos argentinos e avisou que não iria cumprimentar o presidente eleito. Na Colômbia, a ex-senadora Cláudia Lopes foi eleita prefeita de Bogotá. Pela primeira vez, a prefeitura será ocupada por uma mulher e lésbica assumida. Cláudia comemorou a vitória com um beijo na companheira, a senadora Angélica Lozano. Vamos ver. Os uruguaios também foram às urnas nesse domingo e elegeram o ex-presidente Pepe Mujica senador da República. A escolha do novo presidente ficou para o segundo turno. O governista Daniel Martínez enfrentará Lacalle Pou no dia 24 de novembro. No Chile, Sebastião Pinheira pediu aos ministros de seu governo que coloquem os cargos à disposição. Depois que 1 milhão de pessoas tomaram as ruas de Santiago na última sexta-feira, Pinheira também suspendeu a partir de hoje o estado de emergência. As medidas não encerram a onda de protestos que tomou conta do Chile há 9 dias. 19 pessoas morreram e milhares foram feridas e detidas pela polícia. Os jornais Folha de São Paulo e O Globo revelam novos áudios atribuídos a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. As mensagens enviadas por aplicativo teriam sido gravadas em março deste ano. Mais uma vez, o interlocutor não é identificado na gravação. Queiroz, que é investigado pelo Ministério Público por suposta participação no esquema de rachadinha, no qual o assessor contratado é obrigado a devolver parte do salário ao político, comenta sobre essa investigação, critica Rodrigo Maia, e revela o desligamento de uma assessora que não podia ser ligada à família Bolsonaro. Queiroz também comenta o uso de redes sociais pelo atual governo. Vamos ouvir. É que eu falo, o cara lá tá hiper protegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? Ver tal. É só porrada, cara. O MP tá com a do tamanho de um cometa para enterrar na gente, não vê ninguém agir. Vamos ver se a gente assume esse partido aí, cara. Eu e você de frente aí, lapidar essa Era pra ser a maior força, gente. Tá todo mundo temendo, todo mundo aí batendo cabeça. Estão fazendo chacota do governo dele, mano. Fazendo chacota. Rodrigo Maia tá esculachando. Rodrigo Maia, meu, porra, as declarações dele, humilha o Jair. O Jair tinha que dar uma porrada nesse aí, botar o Sérgio Moro pra ir no calço dele aí, que tem dele aí antiga aí, cara. Pô, cara, você tem que falar com ele pra parar com esse lance de Twitter, cara. Tá pegando mal pra focar no governo, irmão, deixa essa de internet de lado. Na época, o Jair falou pra mim que ele ia exonerar a Cileide, porque a reportagem estava direto lá na rua e para não vincular ela ao gabinete. Aí ele falou, vou ter que exonerar a Cileide. Quem comenta as notícias hoje com a gente é Silvio Catiabava, editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Olá, Silvio, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? E você? Tudo certo também. Silvio, em relação a essa fala de Alberto Fernandes, ele foi bastante contundente em relação à defesa do ex-presidente. Chegou, inclusive, a dizer que a visita que fez ao ex-presidente aqui em Curitiba, no Brasil, foi bastante importante para a campanha dele. Então, ele tomou um posicionamento bastante contundente nesse momento, né? De fato, mas não é só ele, né? Nós temos internacionalmente um reconhecimento de que o Lula é um preso político, dado
todos os problemas do processo, dado que veio à tona com o que o The Intercept apresentou como informações de bastidor, né? Hoje já é um consenso, de uma maneira bem ampla internacional, de que o Lula, na verdade, é um preso político. Ele não foi culpado e não foi julgado e não tem crime identificado que ele tenha feito. Silvio, quais os significados da eleição agora dessa chapa de Fernandes Kirchner para a presidência da Argentina? Olha, são muito importantes, mas eu acho que a gente tem que ver a América do Sul no seu conjunto, porque nós temos a Argentina, a eleição na Argentina, que ganhou no primeiro turno, nós temos um governo do López Obrador no México, que também é um governo que põe limites no neoliberalismo. Nós temos um segundo turno no Uruguai, que vai garantindo a continuidade da Frente Ampla também, com uma política muito voltada para atender às necessidades dos cidadãos. Nós temos uma conflagração no Peru, no Equador, no Chile. Quer dizer, esse conjunto, ele diz o seguinte: chega de ajustes, chega de passar a conta com os mais pobres. O tema central da discussão hoje é a desigualdade social. Como é que nós vamos fazer frente à desigualdade social? E eu acredito que se não tivesse, por exemplo, eleições agora na Argentina, nós estaríamos assistindo também às revoltas, à rebelião lá. E fico me perguntando, de fato, se isso chega ao Brasil. Porque nós estamos nas mesmas condições que esses países, sofrendo cortes nos salários, nas aposentadorias, na educação pública, na saúde. E veja bem, né, o que deslanchou todo esse processo foi justamente o aumento dos preços dos serviços públicos. A população não aguenta mais isso, né? E esse modelo está fazendo água aqui, ele está fazendo água de uma maneira geral no mundo. Já existem analistas que antes defendiam o neoliberalismo, que acham que foi um erro, que nós estamos tendo que pagar agora a conta de 30 anos, o neoliberalismo durou isso até agora, de exclusão, de promoção da exclusão, de aumento da pobreza, de tirar dos mais pobres para dar para os mais ricos. É essa desigualdade que está desencadeando o que, por exemplo, aconteceu também na Primavera Árabe, em outro sentido. Houve um momento de tamanho desespero que um vendedor ambulante, quando tiraram todas as suas coisas, ele toca fogo no seu corpo, né? Ele se suicida nesse sentido, como um protesto, e isso se espalha para muitos países do Oriente Médio. Então, é possível, né, que agora nós estejamos assistindo um momento na América do Sul, né, em que vai se conformando uma maioria contra o neoliberalismo, e o Brasil, se continuar nessa marcha, vai ficar cada vez mais isolado, a menos que nós tenhamos também aqui dentro, né, as manifestações de protesto que nós estamos assistindo hoje em outros países. Silvio, você acha que aqui no Brasil esse movimento chega como protestos na rua ou nas urnas em 2022? Olha, pelo prazo, as urnas 2022, eu tenho a impressão que nós vamos ter protestos nas ruas antes das eleições. Mas nós temos também 2020, que é uma eleição importante, né, onde as manifestações, vamos dizer assim, de crítica ao neoliberalismo também podem se fazer. Então, você veja que as frentes são várias. Por exemplo, no Chile você tem uma articulação de entidades da sociedade civil, né, que vão dando suporte a essa organização. Tem as redes sociais, que fizeram um papel importante também, né? Mas a experiência do Equador, ela me impressiona, porque houve um bloqueio por parte da população das ruas de Quito, né? E o movimento camponês apoiando esse movimento urbano para que ele conseguisse ter a força que teve. Então não é uma coisa pontual, é uma coisa que está mexendo com a questão estrutural, né? Ou seja, a repartição da riqueza. E no Chile,
O Piñera já fez alguns movimentos de concessões, aumento do salário mínimo de 16%, aumento das aposentadorias em 20%, congelamento do preço da eletricidade, mas não é suficiente. O povo não aceita mais apenas algo menor que contemporize. Eles estão pedindo agora uma constituinte, para fazer uma nova Constituição, né, que atenda à superação do neoliberalismo. É muito interessante e eu acho que os desdobramentos disso são imprevisíveis até o momento. Nós não podemos dizer o que vai acontecer, mas o terreno está se movendo e a gente está vendo a força que tem os movimentos populares nesses países. Sim. Agora, no Chile, além de pedir uma constituinte, a população pede também a renúncia de Piñera. E, por enquanto, até o momento, o que ele fez foi pedir aos ministros que coloquem o cargo à disposição. Mas, em momento algum, ele falou sobre renunciar ou colocar o próprio cargo à disposição. Então, assim, a gente eu não vejo muita saída, não sei o que vai acontecer agora nos próximos dias. É verdade, Thalita. Você lembra na Argentina, em 2001? Dizer, os presidentes ficaram resistindo a sair, saíram 3 presidentes em 2 semanas, né? Porque o povo não aceitou. Então, é possível que o Piñera também não tenha muito tempo de presidência, né, no horizonte. Ele está querendo compor, ele pediu a demissão de todos os ministros para fazer uma recomposição da sua equipe de governo, mas ele é a cara desse governo. Sim. E é ele que está sendo criticado, não são os ministros. E nós tivemos as mobilizações maiores da história do Chile, né? 1 milhão de pessoas na última e tal, que não estão dispostos a abrir mão da sua soberania. Dessa vez, eles querem decidir a parada. É isso. Silvio, muito obrigada pela participação. Lembrando que hoje tem Le Monde Diplomatique às 10 horas da noite aqui na TVT. Isso, nós vamos tratar do tema da saúde. Se você quiser saber como é que anda o SUS, como é que anda o atendimento público da saúde, aqui na Grande São Paulo, nós vamos ter conselheiros municipais, conselheiros estaduais, vamos ter especialistas conversando com a gente, hoje na TVT, às 22 horas. É isso, não percam então esse debate sobre saúde pública. Silvio, muito obrigada pela participação aqui. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.